caminho pra você nunca ter força pra trabalhar, nem pra crescer, nem pra evoluir. Cega os seus olhos pra você nunca ter força de descobrir sobre essa magia e nunca ter força de desfazer ela. Você não vai ter força pra enxergar mais nenhuma oportunidade e nenhuma felicidade. Condenação para o resto da vida? Dívidas. Medo. Entra numa mão, sai na outra. É assim que, de repente, sem saber de fato o que acontece, muitos trabalham arduamente, mas não veem os resultados dos seus esforços e dedicação. As dívidas e as despesas superam a renda. Nada mais resta a não ser danos e perdas. Rituais, simpatias, feitiçarias, bruxarias, todo o ocultismo e magia atuam na esfera espiritual e impactam diretamente no físico. Já era na vida dela desde o nascimento do ventre. Ela conheceu esse lugar. Aí ela se afastou. Aí eu trouxe a maldição mandada. Praga que eu mandei, foi uma mulher que fez trabalho pra ela. Como é a vida financeira dela, espírito? Ai, ela tá na miséria, sabe que ela não tem o que comer em casa. Tem nem o que comer? Ela trabalha? Ela trabalha, ainda tem outro serviço que ela faz e não deixa dar certo. Nada dá certo pra ela? Não deixo, tá tudo perto pra dar certo, mas eu não deixo. Você quer ver ela na miséria? Eu quero ver ela na miséria, eu queria que ela se matasse, mas ela nunca se matou porque o teu Deus não deixou. A vontade de desistir encontra apoio nos pensamentos de derrota e desânimo, mas uma aliança forte pode quebrar essa maldição. Eu cheguei com uma vida toda destruída, né? Endividado, com mais ou menos 80 mil de dívidas. Luz cortada, água cortada. Eu tinha uma agropecuária que eu quebrei, fali e jurado de morte. O que o senhor tem hoje? Hoje eu tenho uma empresa de hidromassagem, a gente faz a instalação e vende os equipamentos. Eu faço a instalação, vendo equipamento. E são Spark que a gente instalou. Eu tenho uma carteira de clientes, mais de 1.000 clientes. Pousadas, hotéis, motéis, tudo que você possa imaginar que tem banheiro, eu faço assistência. Sua empresa? Sim, senhor. A gente faz toda a instalação. Aquele que chegou viciado, aquele que chegou desacreditado. Esses são apartamentos que a gente tem alugado, são quatro. Seu? Sim, senhor, tudo meu aí. Alugado? Não é nada financiado. Os carros também, falta mais um, tem 4, mas isso aí estão os 3. Nessa pandemia a gente comprou um sítio lá em Águas Mornas. Quando eu entrei na igreja, pastor, eu entendi, né, que primeiro eu tinha que resolver por dentro de mim. Eu precisava levar Deus a sério, né, colocar Ele em primeiro lugar. E foi desse momento que realmente a minha vida começou a mudar. Primeiro por dentro. Depois as coisas começaram a mudar por fora. Eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado a gente estava se separando. 3 meses de casado? 3 meses. E foi através de um programa de televisão que me despertou a fé. E eu fiz, naquele dia eu fiz uma oração do jeito que eu sabia. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. E eu falei para Deus, se era verdade o que aquele homem estava falando na televisão, então que ele me trouxesse, me desse força e me trouxesse. Entregaria a minha vida e iria servir ele por resto da minha vida. E um detalhe, eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandaré. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui. Sim, senhor. Deus ele começou a abençoar, as empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a ver paz. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos. Ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender.
Se você tem sido vítima das amarrações e caminhos fechados, vive sob pressão das dívidas e pensamentos de fracasso, miséria, sem forças para se levantar, é preciso dar um basta. Nesta segunda-feira, 18 de março, venha participar da primeira quebra da maldição financeira do ano de 2024. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Hoje, dia 18, nós teremos essa quebra de maldição financeira em todos os horários, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Você que quer quebrar, sair desse círculo vicioso de só viver pagando contas. Você não consegue construir nada, você não consegue sair do vermelho, a sua vida é uma vida de escravidão. Você se mata de trabalhar, mas você não vê perspectiva, não vê mudança. Você precisa do Espírito Santo, você precisa da direção divina para você prosperar. E meu amigo, minha amiga, quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele muda tudo, Ele transforma. Eu não estou convocando você para sair da sua casa, do seu local de trabalho, aí do seu bairro, da sua cidade, para vir aqui simplesmente participar de uma oração. Não. Você vai fazer um pacto com Deus, você vai pegar essa nova aliança do pacto e esse ano vai ser um ano de guerra, de batalha, de lutas, de dificuldades, mas você vai vencer também. Esses dias eu estava comentando com a senhora, eu falei, olha, tem um ano que precisa ter mudança. Você precisa pôr em ordem a sua vida. Porque possa ser que você vive em dívidas porque você não consegue organizar a sua vida financeira. Mas quando você vem, quando Deus traz essa paz, traz esse equilíbrio para a sua vida, você consegue prosperar. Eu vou colocar uma história. Essa história que eu vou colocar é o melhor testemunho financeiro que eu já peguei na reunião de prosperidade com Deus. Desde o ano de 2002, eu estou fazendo essa reunião. Mas eu nunca vi uma coisa tão abençoada, tão completa. Eu nunca vi uma pessoa falar com tanta paz, tanta propriedade, como esse rapaz aqui de Criciúma falou. Chegou na miséria, chegou sofrendo, lá de baixo, mas cresceu e venceu através da sua fé. E não perdeu a humildade, a simplicidade. Assista a história do Jonas e eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Jonas Martins Borges. Jonas, quando você chegou na reunião de prosperidade com Deus, qual é a sua história? Como você chegou aqui? Como é que se encontrava a sua vida? Bom, pastor, eu cheguei na reunião do pacto, no caso da segunda-feira, uma situação de miséria extrema. Né? Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade e nesse bairro tinha um lixão. E o meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo, muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Uma situação separada por um roupeiro, não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica, porque eu não tinha aquilo. E por muito tempo isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, e isso de uma certa forma marcou, porque eu queria ter uma condição de vida melhor, eu não sabia como, né? Então a gente trabalhou nesse tempo também, não somente no lixão, mas também na roça, muito tempo numa roça de batata. Era complicado, porque às vezes no calor extremo a gente estava lá juntando as batatas para recolher, para poder tirar um sustento. Também trabalhamos em olaria de tijolos, eu trabalhei em olaria de tijolo, tipo, na minha adolescência. Então, assim, eu procurava sempre, eu era um garoto estudioso, até ia para a escola, estudava, nunca me envolvi com drogas nem nada, porém,
eu não tinha aquela perspectiva, né? Até então na minha família também nunca ninguém tinha feito faculdade, então eu vivia aquele mundo como se fosse, apesar de fazer parte daquele mundo, eu não me sentia, eu sentia assim, que eu queria mudar, mas eu não sabia como, não sabia o que fazer. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Pacto, né, a segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Né? Primeiramente, antes mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção. Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria, entendimento de Deus, vou para cima. Né? Comecei ali, Deus abençoou, me dando uma oportunidade de fazer faculdade. Foi bem difícil o período da faculdade, ganhei bolsa e tudo, mas foi complicado, mas finalizei a minha faculdade. A gente na faculdade, a gente aprende muito a trabalhar para os outros também, a gente aprende muito a técnica. E eu até trazia minha carteira no altar na época, né? Minha carteira de trabalho, pastor, ora aqui e tal. Né, e para Deus abençoar, e muitas das vezes a vaga não se abria, mas eu tenho certeza que Deus queria muito mais para mim. Eu queria um emprego e Deus queria me dar a oportunidade de empregar as pessoas. E realmente na nação eu lembro, né, como se fosse hoje como se fosse uma virada de chave, uma direção que eu não tive na faculdade. Né, hoje eu sou professor de pós-graduação, eu ensino os meus alunos, mas a gente ensina a técnica. Mas aqui na igreja, aqui no altar, no pacto, é algo sobrenatural. A gente percebe uma direção, né, eu até costumo dizer que a prosperidade tem tudo a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma direção aqui no altar do homem de Deus. Muitas das vezes o pastor nem tem aquele estudo todo, porém ele tem a visão de Deus, ele passa aquilo ali. É algo que não tem explicação a não ser realmente o sobrenatural. E isso fez com que me movesse dentro de mim um desejo de abrir meu próprio negócio. E assim eu fiz. Né? Eu abri um escritório de contabilidade, isso lá em 2012. E de lá para cá, Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade, mais outras 4 empresas. São 8 empresas no total. Muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando. Não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda e na outra segunda mudou. Não. Continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz? Quando você tem a direção, quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário. Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu Senhor. O meu Senhor é Deus. E o dinheiro trabalha para mim. Então, e as coisas foram acontecendo nessa forma. Eu aprendi isso aqui. Hoje eu vou fechar um contrato, eu coloco Deus na frente, Deus vai lá e abençoa. Hoje Deus dá livramento, hoje Deus faz as coisas acontecer. Às vezes é um problema que parece impossível, que está todo mundo desesperado, porque no Brasil a gente tem uma alta carga tributária, a gente tem problema com fiscalização. Eu sou contador, então a gente sabe o dia a dia da burocracia que é. Mas assim, sabe quando tem Deus te dando paz dentro de ti, quando tem o Espírito Santo te dando a direção, faz isso, faz aquilo, faz o teu, né, permanece firme. Cada segunda-feira fazendo pacto, eu que trazia o dízimo uma vez por mês, eu pensava assim, como é que eu vou um dia levar dízimos toda semana? Como? Hoje eu tenho essa oportunidade, assim, eu lembro disso todas as segundas-feiras. Eu já chego na reunião, já fico pensando que eu não vejo a hora de ir lá no altar cumprir meu propósito. Né? Não somente o dízimo, mas os meus propósitos. Porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança aqui com Deus. Né? Eu passei virada de ano no lixão. Hoje, essa última virada de ano agora, eu passei lá na igreja de Amsterdã. Né? Não deixei de passar na igreja, mas passei na igreja de Amsterdã. Então, assim, são situações que eu fico pensando, né, quando acontece. Porque, se o senhor ter uma ideia, a gente ficava esperando o caminhão do lixo dos bairros mais nobres ali da cidade. E hoje eu moro nesse bairro nobre. Então, cada vez que eu desço no meu apartamento para levar o lixo até a lixeira da minha casa, eu fico pensando, eu já estive lá do outro lado esperando o lixo bom, que a gente dizia, para poder pegar um objeto, poder pegar um brinquedo, poder pegar alguma coisa para levar para casa. E hoje eu estou aqui. Né? E tudo isso que eu tenho, prosperidade, as empresas, os funcionários, para quem, né, pedir para Deus um emprego, hoje eu tenho mais de 30 colaboradores, pessoas vinculadas à nossa empresa. Sim, pastor, eu posso dizer que tudo isso é importante, maravilhoso, ok,
mas nada é comparado ao Espírito Santo, a direção de Deus, né? Eu fiz viagens para o exterior, já tive a oportunidade de conhecer vários países, Canadá, Estados Unidos, a Europa, fiz agora uma Eurotrip, conheci as 2 Disney lá da Europa, tipo assim, hoje eu posso dar para minha filha do bom e do melhor, ela estuda em escola particular, então assim, eu digo assim, tudo isso é bacana, mas não é isso que não é isso que me atrai. Né? Assim como lá atrás eu priorizei o Espírito Santo antes de mudar a minha vida econômica, Deus ele prioriza hoje e eu continuo naquela mesma pegada. Aqui, fazendo a minha corrente, meus propósitos, são problemas diferentes que vêm, né? As dificuldades vêm, como eu falei, mas a direção de Deus, a direção do Espírito Santo faz com que eu tenha força, eu tenha vigor. Eu saio daqui da segunda-feira já, nas reuniões, já pronto para a batalha, assim, tipo, vai começar a terça ali e assim, pode estar o mundo caindo, mas eu estou em paz, eu tenho uma tranquilidade que as pessoas chegam para mim e dizem, como é que tu consegue? Eu digo assim, é Deus, e realmente não tem explicação. Eu agradeço muito essa corrente da segunda-feira, um pacto, porque realmente está aqui a minha aliança e realmente é algo que faz parte de mim desde sempre e espero que continue para sempre também. Deus é muito grande e te abençoe a cada dia, Jonas. Continua nessa fé aí. Você nota, meu amigo e minha amiga, que a boa obra que Deus começa na vida de uma pessoa, Ele quer terminar. Ele quer concluir. É que às vezes a pessoa não deixa Deus fazer o que tem que ser feito. A pessoa quer vir uma segunda-feira, 2. Ela diz assim, se não der certo isso eu paro. Uma coisa que eu coloquei dentro de mim é que Deus não precisa de mim. Eu preciso dele. Se você acha que Deus precisa de você, Deus não precisa de ninguém. Antes de nós nascermos e de existirmos, Ele já era Deus. Sou eu que preciso dele. Isso aí não foi do dia para a noite, como o Jonas falou. Foi um passo a passo. E hoje nós vamos fazer essa quebra de maldição. Hoje você tem que começar essa virada na sua vida. Vamos uma mensagem e daqui a pouco eu volto. Na corrida frenética por resultados, muitos têm se deparado sempre com esta cena: portas fechadas. Qual a explicação para tanto fracasso? E por que você se esmera ferrenhamente para vencer na vida, mas o que tem colhido é insignificante? Certamente você está sendo mais uma vítima do causador da maldição financeira. Ela perdeu tudo, você tirou tudo? Tirei. Tudo? Tudo. Você não deixou nada? Nada. Até o emprego tirei. Até o emprego? Você quer ver ela como? Do jeito que ela tá agora. Como? Aqui. Na miséria? Do jeito que você gosta? Sim. Você gosta de miséria, é? Você gosta da miséria? A miséria, a bagunça. Se você tem sido atingido por um desânimo inexplicável, já perdeu as forças para trabalhar, seus caminhos estão trancados e tem sido frequentemente bombardeado por pensamentos de derrota, venha nesta segunda-feira, 18 de março, e participe da primeira quebra da maldição financeira do ano de 2024. Um propósito de fé para arrancar a raiz do que tem impedido a sua prosperidade. Na oportunidade, receba a nova aliança do pacto com Deus. Essa história que eu vou colocar agora dessa catarinense de fé aí, a dona Zuleide, toda segunda-feira está aqui nessa corrente da prosperidade com Deus. Fez o pacto dela, saiu do aluguel. Isso aí eu lembro como se fosse hoje, apresentando aí o sonho dela, o propósito dela, o projeto dela, e um dia saiu do papel e se tornou realidade. Vamos à história dela. Dona Zuleide, com o que a senhora trabalhava? Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava como operadora de telemarketing e eu era aquela pessoa sempre desempregada. Eu ficava algum tempo em algum trabalho e aí eu cansava, enjoava, pedia demissão e aí eu demorava para me colocar novamente no trabalho. E aqui, como eu trabalhei em telemarketing, eu adquiri assim uma experiência com vendas. Lógico que era por telefone, é outra situação. E aí foi quando Deus me inspirou para fazer um curso de corretagem, corretora de imóveis.
E foi aonde realmente eu gostei, isso até hoje, e nunca perdi nenhuma reunião, assim, bem difícil. E nunca foi fácil desde o início, mas sempre na fé, e persistindo, e dias bons, dias ruins, enfim. E o que eu aprendi mesmo aqui, que eu acho, além da obediência tal, é a revolta. Porque foi onde eu morava de aluguel e chegou um momento assim que eu estava assim aguardando, vou esperar ter aí, sei lá, uns 200 mil, 300 mil para iniciar uma casa, fazer projeto e aquela coisa devagar. E chegou um dia que eu me revoltei. Eu tinha feito uma fogueira santa, ou seja, eu não tinha nada de dinheiro e eu me revoltei e aí eu tomei uma decisão. Eu disse, para o meu marido, o ano que vem, nesse dia, daqui a um ano, nós estaremos morando na nossa casa. Eu já tinha um terreno, já estava arrumado, com um muro e tal. E aí a gente tomou essa decisão e eu não tinha dinheiro nem para fazer o projeto. E na decisão foi assim, foi muito, digamos, rápido, porque naquele domingo, onde as pessoas não gostam de trabalhar no domingo, eu estava no plantão. Aí chegou uma pessoa, só pegou meu cartão. No dia seguinte, ela me ligou e naquela semana eu fechei um negócio. E além da comissão, eu ganhava um iPhone, no caso. E eu pedi em dinheiro o valor do iPhone, para poder fazer o projeto da casa. E no ano seguinte, nós estávamos morando dentro da casa, mobiliada, equipada, e com móveis sob medida, tudo novo, tudo certo. Mas foi assim, aí que eu entro a questão da revolta. E não aceitar que seja mais um ano, né? A senhora não aceitou pagar aluguel. Não aceitei. Chegou assim, basta, chega, não quero mais isso. E sem dinheiro, daí a gente iniciou tudo. E cada fase da casa, ela ia desenvolvendo, e Deus ia abençoando, ia vendendo, e as coisas iam andando, e quando vi concluir sem fazer empréstimo, sem pegar dinheiro emprestado, sem parar a obra, e isso também, óbvio, que durante o caminho eu fiz um propósito com Deus, né? Que se Deus me desse essas condições de não pegar empréstimo, não pegar dinheiro emprestado de ninguém, de familiar, e não parar a obra, tinha um valor lá que eu tinha feito um voto com Deus, e fiz, e deu tudo muito certo, e cumpri o voto, e deu tudo certo. Eu quero que você, católico, espírita, budista, kardecista, você que tem ou não religião, você tem um problema financeiro e você quer quebrar uma maldição, você quer terminar esse ano bem, esteja conosco. Começa hoje esse propósito da prosperidade com Deus, pegando a sua aliança nova do pacto e começando a sua caminhada da fé. Eu te aguardo aqui, na Avenida Mauro Ramos, 1310. E nós estamos no melhor momento, estamos vivendo o jejum de Daniel. Eu convoco você para estar conosco. Se conecte com Deus, se conecte com a fé, e você vai vendo os problemas diminuindo. Deus abençoe, te aguardo aqui. Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Cuida do seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família. Mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você, cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focado
focando na palavra de Deus, para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março, em qualquer igreja universal. Acesse universal.org/localizar.